Mas assim, resumidamente, né? Como eu falei, Efésios 5:11 diz que convém que haja entre vós heresias para que os honestos se manifestem. O que aconteceu comigo foi isso. Eu comecei a ver heresia e me manifestei contra. Então, só que depois eu continuei estudando e cheguei a outras conclusões. Então hoje eu não concordo com 99% do que se prega nessas igrejas. Sim. E porque não é bíblico, simplesmente assim. Ah, mas o pastor lá abre o texto e lê a Bíblia. Tá, e lê lá e prega baseado na Bíblia. Será? Será que o que ele está pregando realmente é baseado na Bíblia mesmo? Vamos pensar assim, ó. Olha só, vou tentar. É difícil, cara. Às vezes eu não consigo expressar. Eu vou falar aqui de algumas coisas, alguns pontos, tá? Por exemplo, dízimo, tá? Clericalismo, nicolaísmo, que é coisas que existem hoje para você entender a minha conclusão. Vamos falar de dízimo, por exemplo. Por que eu não concordo com o dízimo? Vamos lá na Bíblia. Eu não vou abrir aqui porque é muitos textos, mas um resumo. Primeira citação bíblica sobre o dízimo está lá em Gênesis, quando Abraão deu os dízimos para Melquisedeque. Tá? Resumindo, Abraão foi lá numa guerra, lutou, venceu, conseguiu os despojos da guerra, que são despojos da guerra, não é dinheiro. Sim. Era despojo de uma guerra. O que é despojo da guerra? Eram coisas que ele conquistou, trouxe de volta. E ele foi lá e pegou o dízimo dessas coisas e deu a Melquisedeque, que era o rei de Salém, que era uma tipificação de Cristo no futuro. Rei de Salém ali, que fala que ele não tinha genealogia e tal, é um mistério. Enfim, resumo, ele deu. Então, o primeiro texto que fala de dízimo é esse texto, que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Aí tem pastor que fala assim, tá vendo? Abraão deu dízimo para Melquisedeque, a gente também tem que dar o dízimo na igreja. Primeiro, Abraão viveu numa época antes da lei de Moisés, num período onde não existia igreja. A igreja ainda era um mistério que haveria de ser revelado. Certo. Pós morte e ressurreição de Cristo pelos apóstolos. Então a igreja não existia. Existia ali, nem Israel existia. A época de Abraão era antes ainda, né? Segunda coisa, Abraão deu o dízimo voluntariamente. Ele não deu baseado numa ordem divina, vai lá e dá o dízimo. 10%. 10% do seu salário. Terceiro, não foi salário dele. Sim. Foi dos despojos da guerra. Foi um dízimo voluntário. A gente não sabe quanto que ele deu. Então eu não posso pegar esse texto e querer, que é lá de Gênesis, numa época, numa cultura... Tinha nem moeda na época, mano. Que não existia igreja, e querer aplicar isso hoje pro Novo Testamento. Entendeu? Que o Novo Testamento ele é baseado na doutrina dos apóstolos. Nas cartas de Paulo, Pedro, né? Nem muito nos evangelhos, porque evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento, é Velho Testamento. Certo. Você sabia disso? Sim. Sim. Eu vou explicar isso aí também, me lembra. Então eu não posso pegar esse texto e usar ele como base para o dízimo. Por quê? Porque Abraão deu voluntariamente, não foi dinheiro, não foi do salário, tá? E não deu na igreja, deu para um sacerdote da época que sabe Deus que tipo de sacerdote era esse. Então ele não deu baseado numa lei. Anos mais tarde, na época de Moisés, aí sim veio a lei, aonde o dízimo dado por Deus lá foi estipulado como norma, como regra, como lei para a nação de Israel. Tá? Só que existiam vários tipos de dízimo também. Tinha o dízimo anual, tinha o dízimo de 3 em 3 anos, enfim. Esse dízimo, Deus deu por quê? Quando o povo saiu do Egito e foi liberto do Egito e voltou para a terra, resumindo, tá? Que a história é muito longa. Deus dividiu as tribos em, não são 12 tribos? Sim. Em 11. Né? Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Judá, Benjamim, enfim. Caramba. Ele dividiu a terra de Israel ali, cada terra ficou para uma tribo. Israel, que hoje é ali... Que hoje é a Palestina, Israel, toda aquela região ali. Então ele dividiu. Tem até um mapa. Se você conseguir um mapa bíblico, você consegue ver a divisão das 11 tribos de Israel. Só que eram 12 tribos. Sim. Por que ele dividiu para 11? Porque ele separou uma que não teve herança de terra, que é a tribo de Levi, da onde surgiu os levitas. Sim. Resumindo, né? Então o que acontece? Ele pegou ali, imagina, pega Limeira, um exemplo, e dá ali o bairro ali para uma tribo, outro bairro para outra tribo e tal, e deixou e deixou a de Levi sem terra. Sim. Por quê? Porque Deus escolheu a tribo de Levi e separou a tribo de Levi para trabalhar exclusivamente para o sacerdócio, para o tabernáculo, para o culto de Israel. Aonde acertou os levitas. Eram os levitas lá. Tinham porteiros, cantores. Hoje a comunidade evangélica fala que levita é quem é cantor.
Longe disso, não existe. Levita pra mim é aquele que sobe, assim. Os levitas cantores vieram na época de Davi, cara, que foram 3.000, 4.000 anos depois de Moisés. Na época lá atrás do tabernáculo que Deus estipulou, eram porteiros, eram padeiros, eram pessoas de tudo quanto é tipo de profissão que você podia imaginar. Sim. Segurança, talvez, ou uns carregava utensílio, outros limpava, outros era faxineiro. Tinha vários, eles eram os levitas. Eles trabalhavam exclusivamente para o culto de Israel, para o culto do tabernáculo naquela época. Certo. Como os levitas não teve herança de terra, Deus estipulou o dízimo, tá? Que não era dinheiro, que era comida, era cereal, era grãos, era o que o povo de Israel plantava, eles viviam da agricultura. Então tudo que eles semeavam no campo, eles tinham que dizimar para o sustento dos levitas, das viúvas e dos órfãos. O dízimo era destinado para isso, só podia ser destinado para isso, para mais nada. Não podia ser dinheiro, isso está em Deuteronômio 14 e Deuteronômio 26. Deuteronômio? É. Não podia ser dinheiro. Que é o livro das leis, né? Não podia ser dinheiro. Aí tem gente que fala assim, mas Deus estipulou dízimo como alimento naquela época, não existia dinheiro. Existia. Sim, já. Nessa época já existia. Os dinários, né? Porque quando o próprio, se você ler o próprio Gênesis ali, ou até um pouquinho mais pra frente ali na história de José foi vendido pelos seus irmãos por moedas de prata. Sim. Então o dinheiro já era corrente. Então não tem essa de porque... Judas traiu Jesus por moedas, né? Só que Judas era muito depois dessa época. Sim, Tô indo lá 4.000 anos Tá antes voltando, de Cristo, tá voltando. lá atrás. Então, o dízimo ele foi estipulado para isso, para o sustento dos levitas, porque eles simplesmente não tinham herança de terra. Sim. Eles trabalhavam exclusivamente para o culto do tabernáculo. Então eles eram sustentados pelos dízimos que eram dados pelas 11 tribos, que era cereal, mantimentos, que eram coisas assim. Caramba. Tanto é que se você lê lá o Evangelho de Mateus, capítulo 23, quando Jesus ali está conversando com os escribas, ele fala assim, vocês dizimam do endro, do cominho, da hortelã, mas esquece do principal da lei, que é a fé, a misericórdia e o amor. Ou seja, o próprio Jesus certificou que o que eles dizimavam não era dinheiro, era erva, era cereal, era cominho, era hortelã, era coisa da horta, da agricultura. Certo. Então o dízimo era isso, né? O dízimo era isso. Então, era algo cerimonial que pertencia ao culto judaico. Sim. O tempo foi passando, aí os levitas tiveram 3 gerações, que era a tribo de Merari, a de Gerson, e a outra não me recordo o nome agora. E cada família teve uma função. Então, por exemplo, os filhos de Merari, que era o Merari, né? Eles viraram porteiros e outras classes assim dessa natureza. Os filhos de Gerson, que eram os gersonitas, foram mais pro lado de criar móveis, utensílios, essas coisas. E os filhos de Coate, lembrei, que eram os coatitas, foram os músicos. Isso já no período de Davi. Então a história da Bíblia, ela vai se desencadeando ali o Antigo Testamento todo. Tá? Então, resumindo, o dízimo era isso. O dízimo era algo que era dado de 3 em 3 anos, que era alimento da agricultura para o sustento dos levitas, dos órfãos e das viúvas. Sim. Era para isso, não podia ser desviado isso para nada. E isso tinha que ser dado na sua totalidade e coisa boa. Por exemplo, Israel não podia pegar uma alface, lá um exemplo, podre e doar. Uma novilha com defeito e entregar. Novilha é um animal. Sim. Né? Não podia, porque Deus tinha indicado na lei que eles tinham que fazer aquilo com integridade mesmo, porque se eles não fizessem, a maldição ia vir sobre eles. Deuteronômio capítulo 28. Enfim, o tempo passou-se, veio o período de Davi, veio os reis, veio lá a época de Neemias, o cativeiro babilônico, tudo, o exílio, né? Sim. De Babilônia, tá? Aí chegou o período lá de Ageu, Malaquias. Quando Deus fala para Malaquias lá, falar pro povo, o povo tá me roubando. Por que Deus faz isso? Simples, se você ler a epístola inteira, o livro de Malaquias inteiro, você vai ver que Deus, ele está dando esse sermão, não é no povo, mas é nos sacerdotes. Lá no comecinho do livro ele fala, sacerdotes, para vocês é que eu estou dizendo isso. E por quê? Porque os sacerdotes estavam desviando os dízimos. E as pessoas estavam
Ó, Já tinha corrupção na época já. era corrupção pura. Sem contar que estavam entregando Caraca. coisas ruins como dízimo. Novilha com a pata quebrada, cega, manca, entendeu? E aí Deus veio e falou assim, ó, você lembra o que eu falei para vocês lá atrás? Se vocês não cumprirem com a minha palavra, maldição vai vir sobre vocês. E o que Deus prometeu lá em Deuteronômio? Ele falou assim, olha, eu vou trazer o devorador e vai comer a lavoura de vocês vão passar fome. Vocês vão passar fome. Não vou derramar chuva sobre a terra e a plantação de vocês não vai vingar. Porque hoje uma horta, para ela ser bem sucedida, o que precisa? De regar, precisa de água. Você vê a seca no Nordeste hoje, o povo morre de fome, às vezes na África, porque não chove. Chuva é importante, chuva é uma bênção de Deus. Deus falou que ia cessar a chuva. Falou que ia mandar os gafanhotos. Pra quê? Que gafanhoto era esse? Era um demônio? Não, era um inseto que invadia as lavouras de Israel e comia a plantação deles inteirinha. Se você pesquisar no YouTube, você pode colocar assim lá, vídeos de gafanhotos, de multidões de gafanhotos que invadiram uma cidade. Teve na Argentina recentemente? Teve na Argentina. Cara, eles devastaram plantação, horta. Era exatamente isso que Deus estava falando para eles que ia fazer se eles não dizimassem da forma correta. É aquele dízimo que foi dado lá atrás. Deus falou, se vocês não fizerem, vai vir maldição. Que maldição é essa? Gafanhotos, inseto que ia comer a lavoura e eles iam morrer de fome. Falta de chuva, né? Beleza. Aí, enfim, aí veio o período de 300, 400 anos de silêncio, que é o período entre Malaquias e Jesus. Aí Jesus aparece depois de 400 anos. Jesus aparece ali, pá, você já sabe. Tá. Por que eu falei que Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento? Aí você fala assim, mas eles estão no Novo Testamento? Mas como que não é Novo Testamento? É simples. Cronologicamente, no cânon bíblico, eles estão situados juntos com os livros do Novo Testamento, porque eles foram escritos pós-ressurreição de Jesus. Por exemplo, a epístola mais antiga que nós temos é de Marcos, que foi escrito aproximadamente 56 anos depois da ressurreição de Jesus, né? Então elas foram escritas num período pós-ressurreição, morte e ressurreição de Cristo. Porém, os fatos que aconteceram ali durante a epístola, quando você vê, Jesus foi em tal lugar, falou com Maria Madalena, e porque João fez isso e fez aquilo, os fatos discorridos nos evangelhos ainda são do período antes morte e ressurreição de Jesus. Por isso que ainda é Antigo Testamento. Então, os fatos citados nos evangélicos ainda é Antigo Testamento. Porém, os livros estão no Novo porque foram escritos depois. Por isso que tem pastor que fala assim, eu vou provar para você que tem dízimo no Novo Testamento. Fala, prova. Mateus 23, 23. É bem do antigo, porra. Aí Jesus fala assim lá, vós dizimais do endro, do cominho e da hortelã, mas esquece do mais importante da lei, da fé, do amor. Tá vendo? Jesus mandou dizimar. Tá vendo, Henrique? Jesus mandou dizimar. Realmente. Mas vamos analisar o texto. Para quem que Jesus está falando? Isso. Para os escribas e para os fariseus. Quem eram os escribas e os fariseus? Era uma seita dos judeus. Eles eram judeus. Eles estavam debaixo da lei. Eles tinham que cumprir a lei. Jesus teve que cumprir a lei. Eles tinham. Então Jesus não podia falar para eles, vocês não vão dizimar. Por que ele falou? Porque eles não eram cristãos. Eles eram judeus. E eles dizimavam da erva. E detalhe, não era dinheiro, olha só. Não era dinheiro. Da erva, do cominho e da hortelã. Jesus falou, vocês dizimam. Da erva, do cominho e da hortelã. Não falou que ele dizimava dinheiro. Então Jesus falou, para quem já estava debaixo da lei, que tinha que fazer, tinha que cumprir a lei, tinha que dizimar mesmo, tá? Porque eles não eram da tribo de Levi, eles eram de outra tribo. Não era dinheiro, tá? E Jesus tinha que falar isso por quê? Porque ele ainda estava vivo. Não era Novo Testamento. A nova aliança ainda não estava instaurada. A nova aliança passou a ser válida depois da morte e ressurreição de Cristo. Aonde que está isso na Bíblia? Hebreus capítulo 9, versículo 6. Por exemplo, se você faz um testamento, você cria um testamento. Lá, pá. Quando que esse testamento ele vai ter valia? A partir de quando que ele vai valer? Você criou hoje um testamento. Quando que ele vai valer?
Imediatamente. Não. Não. O testamento só é válido depois da morte do testador. Ah, verdade. Pô. Coloca nos dias atuais, é verdade. Você pode escrever, mas... Eu posso escrever e deixar pronto, sim. mas ele só vai passar a valer quando eu morrer. Isso aí valia antigamente. Quem é o testador? Quem que é o testador? Jesus. Sim. Então, o Novo Testamento é válido a partir de quando? A partir da morte dele. Sim. Entendeu? Tá em Hebreus. E é isso aí, galera. Gostaram do corte? Se gostaram do corte, deixe seu like, comenta e valeu!